E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhes Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Toma assento, queridos. Glória a Jesus. Deus, depois de 430 anos, Deus cumpre a promessa que Ele havia feito a Abraão e tira o povo dele da escravidão do Egito. Deus levanta Moisés e com mão forte Ele abala a maior potência da época, tanto econômica quanto militar, o Egito. O reino mais poderoso da época é abalado por um cajado, pelo cajado de Moisés. E nesse movimento Deus leva o seu povo para o deserto, com sinais, com prodígios, com maravilhas, 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho e a coluna de fogo que os aquecia durante a noite, e a coluna de nuvem que trazia sombra e refrescor, durante o dia escaldante do deserto. No deserto, Deus, no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, Deus funda a nação de Israel, dar a eles leis, estatutos, mandamentos, sobre os quais eles viveriam a partir daquele momento. Israel é sustentado por Deus por 40 anos no deserto. Diga comigo, 40 anos. Estando totalmente dependente deles, do Senhor no deserto. Ali no deserto não poderia se plantar, se vender, se negociar. Era uma dependência completa. Era uma dependência total. Depois de 40 anos, Deus introduz o seu povo na terra prometida, na liderança de Josué, que substitui a Moisés, que não entra na terra, porque desobedece a uma ordem de Deus. Eu falei até sobre isso na quarta-feira, agora quando eu cheguei. Se você não ouviu, não estava aqui, não viu, depois assista. E com Josué agora como líder, Deus, de uma forma sobrenatural, faz com que o povo passe pelo Rio Jordão no tempo da sua enchente, de pés enxutos. O rio se abre, é formada uma parede de água, e aquele povo passa o Rio Jordão,
E como prova disso, 12 pedras são tiradas do meio do rio e são feitas ali um memorial dessa grande obra de Deus na vida do povo de Israel. Josué é aclamado como líder e inicia-se ali, dessa forma, a trajetória do povo de Deus na terra prometida. Quando eles atravessam o Rio Jordão, o maná para de cair. Eles não precisam mais do maná diário. Era uma espécie de bolinho que tinha um gosto de mel, que caía todas as manhãs para alimentá-los. Eles não precisavam mais de Deus tirar água da rocha para sustentá-los. As roupas deles, durante 40 anos, não envelheceram. Os seus sapatos cresciam no seu pé. Deus sustentou eles poderosamente e totalmente. E o que isso tem a ver? Porque quando eles entram agora, eles estão diante de uma terra que manava leite e mel. E às vezes a gente acha que o mel aqui é interessante que em Israel, o mel é o mel de tâmara, né? Não é o mel de abelha. A referência é o mel das tâmaras que tem lá, que é muito gostoso, né? Tâmara, né? E leite e mel. Era uma terra de fontes de água viva. Eu vi algumas delas lá. Era uma terra que não precisava mais Deus realizar milagres para o sustento básico deles. Mateus, quando escreve o Evangelho de Cristo, ele está escrevendo para os judeus. Tudo que nós estamos lendo aqui foi direcionado para os judeus. Então, a linguagem que ele usa e a forma como a ótica dele era para mostrar aos judeus que Jesus era o Messias. Jesus era o filho de Davi, o herdeiro do trono davídico. Então, ele é o evangelista que mais faz conexões com o Antigo Testamento, para mostrar ao povo que Cristo era aquele que havia de vir, o Messias, o Filho de Deus. E nós lemos aqui que Jesus agora está no Rio Jordão. Diga comigo, no Rio Jordão. Diga de novo, no Rio Jordão. Foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Mas é interessante algumas conexões que nós temos nesse texto com a história que eu contei. A primeira conexão é que o nome Jesus e Josué é o mesmo nome no hebraico. É Yehoshua. Não há diferença. É o mesmo nome. Nós que aqui no português diferenciamos. Mas Jesus e Josué é o mesmo nome. Diga comigo, é o mesmo nome. E a coisa começa a ficar mais interessante, que nessa viagem eu descobri algo que eu não sabia. O quê? Que Jesus foi batizado no mesmo lugar que Josué atravessou o Rio Jordão com o povo. O mesmo lugar. Eu tive lá. Hoje é tipo um regozinho, porque foram feitas algumas modificações, mas o mesmo lugar que Jesus foi batizado foi o mesmo lugar. Então, no hebraico, o mesmo lugar que Yeshua foi batizado foi o mesmo lugar que Yeshua atravessou com o povo o Rio Jordão. Josué e Jesus eram o mesmo nome. E você começa a ver conexões. Você começa a entender que há uma mensagem aqui que está escondida, que está oculta, e que você só consegue entender quando você começa a ligar as histórias. Por que Jesus foi para o deserto? Porque Jesus, após o passar pelo Rio Jordão, ele vai para o deserto. Entenda aqui. A Bíblia vai dizer no versículo 17 que depois que Jesus é batizado, ele é chamado de filho por Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe a quem Deus havia chamado de filho anteriormente?
o povo de Israel. O povo de Israel é chamado de filho por Deus. Eis que eu, do Egito, eu chamei o meu filho. Então, o povo de Israel atravessa o Rio Jordão. E no mesmo lugar que o povo de Israel atravessa, Jesus é batizado por João Batista. E Jesus agora, ele vai agora para o deserto. E por que esse movimento do deserto? Por que essa identificação? Então Jesus, assim como Israel, passa pelo Jordão, mas ele vai na direção contrária. Ele vai para o deserto. E ele está enviando uma mensagem. Ele está se identificando com a experiência do povo. Que experiência é essa? A da completa dependência de Deus. Ele vai e passa 40 dias no deserto para passar a mensagem ao povo de Israel, que assim como lá atrás eles ficaram dependentes de Deus por 40 anos, Jesus agora, se identificando com a experiência, mostra ao povo que ele, como filho de Deus, aleluia, ele como descendente de Israel, ele como descendente de Davi, ele também, aleluia, permaneceu em um deserto totalmente dependente de Deus. É uma mensagem que está ali escondida, dizendo: eu também sou dependente do Pai. Assim como vocês foram dependentes por 40 anos. Por 40 dias ele ficou. Por quê? Para que houvesse a ligação, para cada dia um ano. Para que houvesse uma ligação entre essas duas experiências de dependência completa, de estar totalmente nas mãos de Deus. E é ali, neste lugar, é ali, naquele ambiente, que Jesus ele é tentado pelo diabo. Eu aprendi algo lá em Israel sobre deserto. Algo que desbloqueou a minha mente totalmente. Para os judeus, irmãos, os 40 anos em que o povo hebreu passou no deserto é considerado como a era de ouro de Israel. Porque eles consideram que ali Israel estava próximo de Deus. Israel tinha uma intimidade plena com Deus. Israel estava totalmente na dependência de Deus. Então, o deserto para Israel não tem o mesmo significado do deserto para nós. Quando a gente vai falar de deserto, a gente fala de prova, né? De luta, sim ou não? De problema, de perrengue. É ou não é? Não é esse o significado que Israel tem de deserto. O significado que Israel tem de deserto é que Deus está próximo de nós. É que nós somos dependentes dEle, somos protegidos por Ele, somos sustentados por Ele, somos aquecidos por Ele, somos refrescados por Ele. Quem está me entendendo? Quando eu estou com Deus, eu tenho refrigério da nuvem, eu tenho calor, aleluia, da coluna de fogo, eu tenho água, eu tenho sustento, eu tenho alimento, eu tenho a sua presença. Eu tenho a sua presença. Então todas as vezes que o povo, que os judeus, e quando eu falo judeus aqui de hoje, são os ortodoxos, os que são ali ligados com a palavra, todas as vezes que eles falam de deserto, eles têm saudade da presença, de todos os dias eles saírem da tenda e a coluna está lá. Deus estava ali, visivelmente. A graça de Deus estava ali, o poder de Deus estava ali, todos os dias, durante 40 anos. Quem está me entendendo aqui? Todos os dias, durante 40 anos, a graça de Deus estava ali.
Então, para os filhos de Israel, para os judeus, o deserto é um lugar de conexão com Deus. O deserto é um lugar de dependência de Deus. Foi por isso, queridos, que os essênios foram para Curã. Quem sabe a história dos essênios? Onde foi achado os manuscritos do Mar Morto. Era um partido, uma dissidência dos fariseus que controlavam a religião em Jerusalém. E quando os essênios viram que os fariseus haviam se corrompido com o poder de Roma, haviam corrompido a religião, haviam transformado o templo em um negócio, tanto que Jesus vai e expulsa todos os vendedores, os cambistas. E o que é que os essênios fazem? Eles rompem com a religião oficial de Jerusalém. E eles vão para o deserto da Judéia. Porque na mente deles, deserto é lugar de reconexão com Deus. Na mente deles, eles precisavam recomeçar. Eles precisavam retornar para as origens dele. E para o judeu, a origem é o deserto. Foi ali que eles nasceram como nação. Foi ali que nasceu a sua conexão com Deus, a sua filiação com Deus. Foi ali que Deus estabeleceu a aliança, aleluia, com eles e Moisés. Foi ali que as leis foram dadas, que as tábuas foram dadas. Então os essênios saem de Jerusalém e vão para o deserto da Judéia. Recomeçar. Se reconectar com aquilo que eles haviam perdido. Então, quando Deus nos leva para desertos, para lugares isolados, porque naquela época o deserto da Judéia era um lugar isolado, era como se fosse o fim do mundo para eles, e moravam em Jerusalém. Jerusalém fica a 800 metros acima do nível do mar. E o lugar onde eles estavam era 400 metros abaixo do nível do mar. Eles desceram literalmente. Quem está me entendendo aqui? Porque eles estavam buscando essa reconexão com os céus. Essa reconexão com Deus. E às vezes Deus nos leva nos isola em situações. Nos prende em situações e em circunstâncias que todo mundo parece que se esquece de nós. A gente para de receber. Quem já passou por isso aqui? A gente ninguém liga mais para a gente. Até dos grupos ninguém nos procura mais. Quem já passou por isso aqui? Eu já passei. Ninguém procura você. Deus dá uma amnésia na mente de todos os seus amigos, de todo mundo, e Ele te coloca naquele lugar ali, naquele lugar de reconexão. É porque Deus está te chamando para recomeçar. Deus está te chamando para você se reconectar com Ele, com o propósito dEle, com a presença dEle. E você... Mas sabe o que é muitos de nós pensamos? Eu estou na prova, estou na luta, estou nisso, estou naquilo. Ele não entende que o que Deus quer é que ele perceba a presença. É que ele perceba o cuidado de Deus. É que ele perceba que meio a esta situação toda, nada está faltando. O pão está vindo todos os dias. O sustento, quem está me entendendo aqui? O sustento está vindo todos os dias. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando da sua vida. Então, quando Deus nos chama para o deserto, é para nos reconectar com Ele. É para que nós nos reconectemos com Ele. E é por isso que João Batista, ele não prega na cidade, ele vai pregar no deserto. Ele chama o povo para o lugar do começo.
Ele chama o povo para o lugar da reconexão, para que o povo fizesse a ligação entre o deserto da Judéia e o deserto ali no Sinai, onde eles foram fundados como nação, onde Deus se apresentou, onde Deus fez uma aliança com eles, uma aliança com Moisés e com a nação. Ali nasce a nação de Israel. E às vezes Deus tem necessidade de nos trazer de volta para o lugar de reconexão, de origens. Por quê? Porque Ele quer cumprir as promessas dEle na tua vida. Por quê? Porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado na tua vida, meu irmão. Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam a glória de Deus. Olhem para você e vejam ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eles querem que Deus quer que as pessoas olhem para a sua casa e vejam que a sua casa é um lugar de bênção, é um lugar de paz, é um lugar de vitória. Sabe por quê? Porque você fez uma aliança com Ele. Você é filho dEle. Você é filha dEle. E Deus não vai te abandonar. Deus não vai te deixar. Por mais que você queira sair, Ele vai sempre arranjar um lugar de reconexão. Ele vai criar circunstâncias de reconexão entre você e Ele. Mas nós estamos diante desse texto de Jesus agora. Jesus no deserto, agora dentro dessa compreensão que nós estamos agora. Olhe agora para o texto. Perceba o texto agora. Depois de tudo que eu falei, Jesus está no deserto. E o diabo aparece para tentá-lo. E tentar aqui, a mensagem principal da tentação do deserto era uma única. Quando João Batista vai para o deserto, Jesus o chama de a voz do que clama no deserto. Ele não é o que clama, ele é a voz. E quem estava clamando no deserto? Deus. Deus estava clamando no deserto. E o que Deus estava clamando? Porque Deus estava clamando para que os seus filhos, para que os filhos de Israel voltassem para a sua presença. Voltassem para a sua intimidade, voltassem a ser dependentes dele. Meus irmãos, se você vai olhar a história do livro dos Juízes e dos Reis e de Crônicas, existe algo que se repete naquela história, na trajetória de Israel. E o que é que se repete? Deus prospera o povo. O povo se corrompe, vai até outros deuses, vira as costas para Deus. Deus envia um povo inimigo, subjuga eles, coloca como escravos de novo, fazendo referência a quem? Ao Egito. O povo se arrepende, busca a Deus, Deus levanta um juiz. O juiz vai lá, tira o povo da submissão do exército inimigo. O povo volta a buscar Deus, Deus prospera o povo, depois o povo se desvia, e esse ciclo está descrito nos livros de Juízes até Crônicas, e é culminado no exílio babilônico. Esse é o ciclo. E Deus, depois disso, vão 70 anos. E o que eu quero falar aqui, diante do texto, porque tudo o que houve, tudo o que o inimigo usou para tentar o povo de Israel, foi o que ele usou para tentar a Jesus. As 3 tentações que são descritas, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado durante 40 dias. Aqui só foi o que Jesus quis revelar. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Não foi só nisso aqui. Isso aqui é algo que foi escrito para é algo educativo, para que a gente entenda.
Então nós estamos diante desse texto, e a mensagem que nós, depois desse contexto que eu apresentei a vocês, a mensagem que nós percebemos, a mensagem principal que nós percebemos diante desse texto que nós lemos, é a mensagem da dependência de Deus. Deus, Ele quer que nós permaneçamos dependentes dEle, independentemente de qualquer situação em que você esteja vivendo. E que situações são essas? É mais fácil você estar dependente de Deus em um lugar onde não existe recurso nenhum, onde você não consegue produzir nada, onde você não tem recursos. É mais fácil. Mas o que acontece com Jesus é diferente. Ah, pastor, mas Jesus está no deserto. Está, mas ele, não se esqueça, ele é o Filho de Deus. E Satanás sabia disso. Como assim? Ele tinha poder. Ele podia fazer o que ele quisesse ali. Ele podia transformar o deserto em um oásis. E essa foi a tentação aqui. Essa foi o cerne da tentação. Pastor, o que é que o senhor está falando? Eu vou chegar lá. Esse foi o cerne da tentação. O quê? O problema da independência. Diga comigo, o problema da independência. Então a principal mensagem da tentação de Jesus no deserto é a da dependência de Deus, mesmo quando podemos ser independentes. E isso persiste até os dias de hoje. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque o diabo quis que Jesus usasse a sua divindade em lugar da sua humanidade, para que se tornasse independente do Pai. Mas durante os 40 dias no deserto, Jesus foi sustentado de forma sobrenatural por Deus. Ele se identificou com a experiência de Moisés no Sinai, que passa 40 dias no Sinai, sem comer e sem beber nada. Ele se identifica com a experiência de Elias, mas mais ainda, ele está se identificando com o povo de Israel, que passou 40 anos no deserto. O problema da independência de Deus persiste até hoje no meio do seu povo. Mas nesse texto, Jesus nos deu a forma de não sermos presos por este problema. As provas em que somos submetidos pelo Senhor, irmão, somos também sustentados por Ele. Quem crê nisso aqui? Todas as vezes, pastor, eu não entendi. Se você é filho de Deus, todas as vezes que Deus te põe em uma situação, aleluia, de luta, de problema, Deus já preparou a resposta, Deus já preparou a vitória, Deus já preparou a porta para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. A Bíblia diz que Deus é poderoso para nos dar o escape. Olhe para o irmão e diga assim: o escape já está preparado, viu? Descanse. Não há como vencer provações e tentações sem o auxílio de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. As provações revelam quem somos de fato. Quando os ventos das provações vêm sobre nossas vidas, eles revelam a verdadeira natureza que está dentro de nós, mostram quem somos, revelam se realmente dependemos ou não de Deus, se estamos enraizados nele, na sua palavra ou não. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
esta luta não vai te destruir, este problema não vai te abalar. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Deus vai te sustentar. Eu estou profetizando aqui nesta manhã, Deus vai te sustentar. E se eu fosse você, eu já começasse a ver o dia da tua vitória nessa manhã, porque ele já está marcado no calendário de Deus. Meu Deus. Versículo 3 de Mateus 4. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus já tinha acabado de ouvir do Pai que ele era filho. O que é que o inimigo quer aqui? Mexer na sua identidade. A primeira coisa que Satanás vai fazer é duvidar da sua aliança. É que você duvide da sua aliança com Deus. É que você duvide do amor de Deus para a sua vida. É que você acorde um dia e pense que Deus te abandonou, que Deus te largou aí nesse deserto, que Deus te largou aí nessa prova. Não é a falta das coisas materiais. A primeira coisa é a falta da identidade. É você começar a se questionar: será que Deus me ama? Será que Deus é na minha vida mesmo? Será que Deus ouve as minhas orações? Se tu és filho de Deus. Segunda coisa, ele vai dizer assim: transforme estas pedras em pães. Ele quer que Jesus use o seu poder. Ele quer que Jesus saia da dependência de Deus. Mas Jesus, como eu falei a vocês, ele estava se identificando com o povo de Israel. O povo de Israel tinha poder? Podia fazer pão? Não. Então ele tinha que permanecer. Era uma identificação. E aí ele relembra o quê? A experiência do povo de Israel no deserto. Nem só de pão, aleluia, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele está dizendo é que assim como Deus alimentou de forma sobrenatural o povo dele no deserto, sem usar o trigo, sem usar, aleluia, nada que nascesse da terra, Deus também iria sustentá-lo no deserto que ele estava. Você crê nesse negócio, meu irmão? Então não saia daqui, nunca mais duvide na sua vida da sua aliança com Deus, porque essa é a primeira coisa que o inimigo vai tentar arrancar de dentro de você. É a sua aliança, é a sua identidade de filho, é a sua conexão com Deus, é a certeza de que assim como quem é pai aqui sabe. Meu filho Kelvin, ele quando ele acorda, ele não pergunta se tem comida ou não. Ele pergunta: o que é que tem aí para comer? Eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Por quê? Porque ele sabe que ele tem um pai. Ah, você entendeu isso aqui não? Ele sabe que tem algo na mesa ali. Quem está me entendendo aqui? E por que ele sabe disso? Porque ele se identifica como filho. Então a primeira coisa que Satanás tentou tirar, mexer com Jesus, é essa identificação, essa dependência. Aí Jesus se lembra do povo de Israel, lá 40 anos, sem semear, sem trabalhar a terra, sem trabalhar, sem nada, eles apenas adoravam. Ah, quem entendeu aqui? Era 40 anos adorando, mas não faltava nada.
40 anos adorando, mas Deus o sustentava a sua vida, não apenas a vida material, mas também a vida emocional. Imagina você estar vivendo num deserto durante 40 anos, tem gente que ia surtar aqui, diz assim: pastor, eu vou surtar. Mas Deus sustentava o seu corpo, a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções. Deus sustentava também o espírito deles, de se levantar e dizer: vamos avançar, vamos mais um dia. É Deus quem faz isso na tua vida, meu irmão. É Deus quem faz, porque você é filho dele. Então entenda aqui. Aí ele vai para a segunda, ele diz: transforme estas pedras em pães. É a tentação da provisão. Jesus podia transformar as pedras em pães? Podia. Tem teólogos que dizem que tem pessoas que acham que quando Jesus foi encontrar com os discípulos depois de ressurreto, que ele estava com peixe lá na brasa e pão, tem gente que diz que acha que o pão ele transformou das pedras. Ele já estava glorificado mesmo. Isso não está na Bíblia, mas é até, né? É possível. Ele podia. Mas por que ele não fez? Porque esta não era a vontade de Deus. É sobre isso que eu quero falar agora aqui. É muito fácil, vou voltar, estar dependente de Deus quando você não tem capacidade de produzir nada, quando você não tem o poder de fazer. Mas você sabe do que nós estamos sofrendo nos dias de hoje? É o mesmo que Israel sofreu. Quando Deus começa a nos dar as coisas, quando Deus começa a nos abençoar, quando Deus nos coloca ricos, nos dá muito dinheiro, nos dá influência, nos dá poder, nós deixamos de ser dependentes dele. A gente simplesmente acha que pode fazer o que quiser. Eu vi durante esses 33 anos de evangelho, o que eu já vi de pessoas começaram a prosperar. E a primeira coisa que essas pessoas fazem, a maioria delas, é deixar de vir à igreja. Eles compram uma casa na praia, de domingo já não vem mais para a igreja, só vem dia de quarta. Eles estão o tempo todo viajando. Não, pastor, não vai dar para o aniversário da igreja, estou viajando. Não, porque eu tenho... São muitas coisas. Eles se esquecem de Deus. Jesus tinha todo o poder para fazer um banquete ali. Não foi Jesus não tinha poder para transformar pedra em pão, não. Ele tinha poder para transformar pedra em pão, pedra em uva, pedra em queijo, pedra em leite. Quem está me entendendo? Ele tinha poder para fazer com que da pedra saísse leite, saísse suco. Quem está me entendendo aqui? Ele tinha todo o poder. Mas ele disse: não, eu vou estar debaixo da dependência de Deus. Eu vou me submeter para este tempo. Este tempo, assim como Israel se submeteu, eu vou me submeter para este tempo. Porque eu sou o filho que vai sair do deserto. Então, quando os problemas, irmãos, surgem em nossas vidas, o inimigo sempre nos oferecerá um caminho para seguirmos, uma falsa solução para o problema. Provérbios 14:12 vai dizer que há caminhos que ao homem parecem certos, mas o fim são caminhos de morte. Então o que é pão aqui? Tudo aquilo que você pode produzir com suas mãos. Tudo que podemos fazer sem a dependência de Deus. É uma falsa solução de Satanás, a mais rápida, mas não era a solução certa. É o que eu preguei na quarta. Não basta apenas resolver o problema, tem que resolver da forma de Deus. Porque quando você resolve da forma de Deus, você glorifica a Deus. Você continua na dependência de Deus. E Deus vai ser poderoso, aleluia, na tua vida, para te dar vitória em todos os novos problemas que virão. E certamente virão. Então entenda que a solução do diabo dava a Jesus a oportunidade de resolver o problema de fome sem a dependência de Deus. Deus sempre terá a melhor solução para o teu problema.
Então hoje eu percebo muitas pessoas, sabe? Começam a prosperar, eles somem. Não, mas agora, não, mas Deus sabe, Deus entende, irmãos. Foram muitas as experiências nesses 14 dias lá. Mas tem uma coisa que me marcou muito lá. O arqueólogo que achou o tanque de Siloé estava lá com a gente. E levou a gente no tanque, nas escavações do tanque de Siloé. E o tanque de Siloé fica aqui embaixo, e o templo ficava cá em cima. E havia uma escada que ligava o tanque de Siloé até o templo. Quem já viu nos Salmos o nome Salmo, Cântico de Degraus? Quem já viu a expressão Cântico de Degraus? Ninguém nunca viu, não? Aqui alguns, né? Cântico de Degraus. Esse Cântico de Degraus eram os salmos que eles citavam e cantavam quando estavam subindo essa escada. A escada tinha 3 ou 4 degraus e depois um degrau longo. 3, 4 degraus, um degrau longo. Por quê? Porque eles iam subindo e paravam e adoravam. Eles subiam, paravam e adoravam. Porque para eles a subida até o templo não era apenas ir a um lugar, mas eles também estavam sendo elevados espiritualmente. Quem está me entendendo aqui? Quando eles chegavam no templo, a alma, os pensamentos, o coração, o corpo, tudo já estava conectado com os céus. Quem está me entendendo aqui? A adoração era plena, não havia desconexão, não havia nada. Eles estavam caminhando, e é longa, irmão, a escada é muito, a gente andou a metade, eu cansei, suava, e estava fazendo 10 graus, e todo mundo suando. É longo, é distante. E eu dizia assim, meu Deus, que coisa tremenda isso. E às vezes a gente chega na igreja, irmãos, a gente fica batendo papo com todo mundo, e aquela coisa, e olha celular, e olha a rede, e pega o celular e filma isso, e a gente sai do culto e não recebe nada. Eu disse, meu Deus, que negócio forte é isso. Então o arqueólogo dizia assim, que para eles o subir as escadas não era apenas uma elevação geográfica, era uma elevação espiritual, para que eles estivessem prontos para adorar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Eles estavam prontos para adorar a Deus. Então, quando nós estamos diante desse texto, Jesus está dizendo assim, eu dependo de Deus, eu dependo dele, eu adoro a ele. Pastor, não estou entendendo. Observe bem, Jesus primeiro vai dizer, nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo, o Deus que eu sirvo, que eu adoro, é poderoso para me sustentar, para prover todas as coisas da minha vida. Ele pode fazer isso. Depois Satanás, versículo 6, Satanás diz, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Aqui é a tentação da proteção. Diga comigo, a tentação da proteção. Deus, ele nos guarda. A Bíblia diz que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Deus nos livra. Mas o que é que o inimigo queria que Jesus fizesse aqui? Ele queria que, de forma consciente, Jesus se colocasse em uma situação de perigo. Isso é tentar a Deus. Então existem situações na nossa vida que você já está vendo o perigo, amado. Deus já mostrou para você. Você já leu na Bíblia que aquilo ali é problema.
Você já leu na Bíblia que aquilo ali vai de encontro à vontade de Deus. E mesmo assim, alguns ainda se colocam nessas situações. Deus não vai te livrar. Quem está me entendendo aqui? Mas quando a gente não vigia, quando nós estamos com a nossa mente confusa, quando nós não estamos percebendo, porque nós somos humanos, e simplesmente, de repente, a gente percebe que nós nos colocamos de forma inconsciente em uma situação de perigo, Deus vai enviar anjos. Tem gente. Deus vai enviar anjos para te livrar. Deus vai enviar anjos poderosos para te livrar do assalto, para te livrar do roubo, para te livrar do acidente. Quem está me entendendo aqui? Irmão, eu já me livrei, Deus já me livrou algumas vezes de alguns acidentes mortais. Algumas vezes. E eu via a mão dele. Então não se coloque em situações que a Bíblia ou que a razão já está dizendo que aquilo ali é um problema. Lança-te. A razão é... Jesus não é anjo. Jesus não estava com asa. Jesus estava ali humanamente, figura humana. Aí ele andou sobre as águas assim, depois do deserto. Depois que ele provou que ele está totalmente dependente de Deus. Então, às vezes, Deus nos mostra coisas. Deus fala conosco. Não vá, meu filho. Não faça isso. Deus usa pessoas para te livrar, para te lembrar, para te avisar, para te alertar. Mas mesmo assim, a gente vai. Jesus disse: eu não vou. Porque se eu me atirar daí, Deus não vai mandar anjo. Eu vou me esborrachar lá fora, lá embaixo. E aí você percebe às vezes alguns crentes que estão com a vida esborrachada, embaralhada, né? Por quê, pastor? Porque tentaram a Deus. Se colocaram em situações que a razão já dizia que era um problema. Até uma criança vai olhar a situação e dizer assim: você vai cair daí. Eu estou falando de coisas lógicas. Eu não estou falando de coisas complexas. As complexas Deus nos livra. Quem entendeu aqui? Porque se eu sair daqui e jogar, é lógico, uma criança vai dizer assim: você vai cair aí, viu, pastor? Não brinque não, viu? Então são coisas lógicas, coisas básicas, e que às vezes a gente está se atirando. Estamos nos atirando de pináculos de templos. Estamos nos atirando de lugares altos e nos emborrachando lá. A nossa vida estraçalhada. Mas um adolescente, qualquer pessoa que visse o que você estava por fazer, vai dizer assim: rapaz, isso aí vai dar errado. É claro que vai dar errado. Está lógico que vai dar errado. Então, entenda aqui nesta manhã, Deus está nos levando. Deus nos deu sabedoria. Deus nos deu entendimento. Deus nos deu a mente de Cristo, para que nós tenhamos discernimento de situações. Quem está me entendendo aqui? Para que você bata o olho em algumas propostas, em algumas situações, e você já saiba que aquilo ali vai dar problema. Mas o problema, sabe qual é? É que você quer. Você quer comprar um carro novo. Você quer mudar de casa. Você quer um novo casamento. Você quer. E pronto. E quantas pessoas estão se atirando do pináculo só porque ela quer? Quantas pessoas estão com a vida destroçada, em pedaços, em frangalhos? Por quê? Porque ela quer. Então, o deserto é o lugar de quê? De dependência. Mas quando Deus tirou o povo da terra do deserto para a terra prometida,
Deus queria que o povo continuasse dependente. E o povo não entendeu isso. A outra tentação, e a última, descrita aqui, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrados me adorarem. Diga comigo, a tentação da riqueza. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É interessante que nesse versículo aqui, preste atenção no texto, os 2 versículos, como nesses 2 versículos estão 2 coisas que parece que não tem conexão, mas na verdade elas se conectam. O que, pastor? Riqueza e adoração. A glória do mundo é a riqueza. Riqueza e adoração. Isso por quê? Porque o dinheiro, ele pode substituir Deus na vida do homem. Que é, a Bíblia chama de, Jesus chama de mamon. Que é um demônio que está aliado a Satanás. Então, esse texto ele é interessante. Porque o diabo vai dizer assim: eu te dou dinheiro, eu te dou glória, e agora você vai me prostrar e vai me adorar. Irmãos, o dinheiro é um excelente servo, mas um terrível senhor. Quando o dinheiro começa a mandar na sua vida, é desastre total. E o que Jesus está nos ensinando aqui é que Deus, Ele pode te dar riqueza, porque riqueza é um dom. A Bíblia diz que riqueza é um dom, Salomão falou. Deus pode te dar abundância, e Deus dá. Mas que quando nós chegarmos nesses lugares de abundância, de riqueza, de poder acordar um dia e poder ir para qualquer lugar, ir para qualquer parte do mundo, enfim, quem crê nisso aqui, irmão? Eu estou achando que o povo não está crendo nesse negócio. Diz assim: não, eu vou passar o sábado lá, vou comer uma pizza lá em Roma, lá na Itália, e volto. Quem entende aqui? Quem recebe essa palavra? Poucos estão crendo, meu Deus. Deus faz isso. Deus faz coisas assim na vida, não de todos. Por que não de todos? Porque Deus nos ama. Mas Deus faz na vida de algumas pessoas para mostrar às demais o perigo das riquezas. O perigo das riquezas sem a dependência de Deus. Porque riqueza é bênção, abundância é bênção. Mas a questão não está na riqueza, não está na abundância, está na independência. E essa história se repete ao longo dos livros de Juízes, de Crônicas, de Reis. E o povo recebia riqueza e voltava-se o seu rosto para Deus. Recebia riqueza e voltava as costas para Deus. Então o que é que Deus está mostrando com o seu filho aqui? Eu só vou adorar a Deus. Eu não vou adorar coisas. Quem está me entendendo aqui? Eu não vou adorar pessoas. Eu não vou viver pelos likes da internet. Eu não vou viver pelos elogios. Quem está me entendendo aqui? Eu não vou viver pelo saldo do meu banco. Eu não vou viver pelo saldo da minha conta. Eu não vou viver pelos meus bens. Graças a Deus por eles. Graças a Deus pelo que o Senhor está fazendo na minha vida. Graças a Deus que eu sou próspero para sustentar minha casa, minha família, para ajudar os outros, para, aleluia, investir no reino de Deus. Graças a Deus por isso. Mas eu só vou adorar a Deus. Eu sou dependente dEle. Aleluia. Eu sou dependente dEle. Então, eu vejo
Como as pessoas têm dificuldade de ser dependente de Deus na bonança. Eu estou falando, pastor de mais de 20 anos de pastorado. Eu vejo as coisas. Uma família vinha sempre na igreja. Aquela coisa, todo domingo aqui e tal. Depois sumiu. Cadê? Porque a gente comprou uma casa de praia. Aí todo fim de semana, não, esqueceu a igreja. Tem mais não, assiste pela internet. O problema é que às vezes as pessoas não entendem que a internet, ela conecta você ao pregador que está aqui. Mas ela não te conecta ao ambiente, à experiência do ambiente. Quem está me entendendo aqui? Você recebe a mensagem, mas você não recebe a experiência do ambiente. Porque a atmosfera é tudo, meu irmão. Quem está me entendendo aqui? Eu vou esperar. O que é que você prefere? Você prefere comer uma comida gostosa em um lugar quente, miserável, 38 graus, e você está lá comendo a melhor comida da sua vida? Você acha que vai ter o mesmo gosto? Você acha que vai ter a mesma sensação? É a melhor comida. A comida, o melhor chefe, a melhor comida da sua vida. Você ama, mas o ambiente que você está comendo é terrível. É isso que muitos fazem hoje, quando deixam de vir à igreja. Não é porque estão doentes, ou porque estão viajando a trabalho, é porque querem mesmo. Deixam de vir à igreja. Aí eles comem uma boa comida, mas num ambiente totalmente inadequado. É criança subindo e descendo, é gente na internet, é gente no celular, é uma agonia. Às vezes está dormindo, aí ronca, aí acorda no meio da mensagem, aí volta de novo, e não sei o que lá. Você assistiu? Não, pastor, estou assistindo o culto, eu estou lá, viu? Eu estou ligado. Será? Quem está me entendendo aqui? Será? Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós estamos diante de grandes promessas de Deus e nós não acessamos essas promessas, porque nós não estamos preparados para viver na dependência de Deus neste ambiente de prosperidade. Neste ambiente de prosperidade. E Deus permite que alguns até vá. Deus permite que alguns até acedam, se tomem esse nível, mas como modelo, para você ver que eles se esfriam, para você ver que eles se afastam. Porque quanto mais Deus te dá, quanto mais Deus faz na tua vida, maior deveria ser a tua entrega. É aí que você tinha que correr para a obra de Deus, servir, aleluia. Pastor, tem o que para fazer? Eu quero servir, quero entrar no cooperador, eu quero ter uma função aqui, eu quero fazer algo, porque Deus me abençoou. Mas sabe o que acontece na vida dos outros, de alguns? Quando Deus começa a prosperar ele quer ser servido. Não, porque agora ele está em outro nível. Não. Aí chega, esse ar-condicionado está fazendo muita zoada. Tá? Lá em casa meu ar-condicionado é do melhor. Não, essa cadeira, não essa. Porque ele começa a comparar. Então nós precisamos tomar cuidado, porque Deus quer te abençoar. Irmão, você não sabe como Deus quer te abençoar. Mas Deus não quer te perder. E sabe o que é que eu vejo nesses meus mais de 30 anos de evangelho? Algumas pessoas vivem ciclos de deserto. O que é isso, pastor? Chegam lá, depois voltam tudo. Porque Deus está dizendo assim: se reconecte. Volte de novo. Você não entendeu. Volta. Se reconecta. Volta. Então, quando Deus não está nos levando para esse tipo de lugar, Deus quer uma maior intimidade. Deus quer falar o nosso coração.
E quando isso acontecer, não fique com raiva de Deus. Como assim, pastor? Porque se isso está acontecendo na sua vida, eu não vejo maior prova de amor do que essa. Eu não consigo enxergar. Porque se Deus não te amasse, Ele iria te entregar às suas paixões, aos seus desejos. Mas se Deus está te puxando para este lugar, se Deus está te chamando para este ambiente de dependência, às vezes é uma situação, às vezes, irmãos, é até uma enfermidade. Ah, pastor, onde é que está sendo na Bíblia? Está na Bíblia lá em Apocalipse. Vou colocar essa Jezabel na cama, no leito. Porque se Deus não quisesse arrependimento, Deus matava. E por que Deus disse que ia colocar Jezabel no leito? Para que ela se arrependesse. A quem está me entendendo aqui? É Bíblia. Não estou inventando coisa aqui. Então Deus, às vezes, Ele vai usar de todas as armas que Ele tem para que você se reconecte com Ele. Porque o que Ele quer é que você permaneça na presença dEle. E quando você amadurecer, a presença dEle vai te trazer prosperidade. Para alguns até riqueza. Vai te trazer uma paz que excede todo o entendimento. Vai te trazer contentamento. Deus quer fazer isso na sua vida. Depois que Jesus passa pelo deserto, eu encerro. Agora que eu vi o horário, ó. Então o diabo o deixa. E eis que chegaram os anjos e o serviam. Você sabe o que é ser servido por anjo, irmão? Eu queria que Jesus pelo menos desse a lista do banquete. Tinha o que nesse buffet aí, papai? Porque imagine, depois que você é aprovado, irmão, você é aprovado. Quem está me entendendo aqui? Então tem pessoas aqui que estão próximos de serem aprovados. Então permaneça, seja fiel, permaneça nesta unção aí, seja perseverante, porque a aprovação está perto, está próxima. Deus já escolheu a comitiva de anjo. Fique de pé aí, vá. Já está no calendário dele, já marcou o dia, já marcou a hora. Os anjos já estão preparando o buffet. Eu gosto da expressão de Lucas no final desse texto. Ele diz que agora Jesus, primeiro Lucas vai dizer que Jesus foi impelido para o deserto pelo Espírito. Mas quando Jesus é servido pelos anjos, depois que ele se alimenta, depois que ele se fortalece, Lucas vai dizer que Jesus sai do deserto no poder do Espírito Santo. Deserto é lugar de capacitação para fazer coisas grandes. Deserto é lugar de capacitação para fazer coisas grandes. Este tempo que Deus está te chamando para essa busca intensa, esse tempo que Deus está te chamando, aleluia, não corra disso, não fuja do tratamento, não fuja, senão você vai entrar em um outro ciclo, e tem pessoas aqui que ficam fugindo. Você não vai escapar da mão de Deus, porque Deus te ama. Quando começa o tratamento, ele tem poder, ele pode se mudar, ele pode ir para outra igreja, ele pode viajar, ele tem poder. Você tem poder, cuidado. Faça como Jesus, diga não para você mesmo e diga sim para o que Deus quer fazer na sua vida. Se fugir do tratamento, vai haver outros desertos, outros ciclos, até você entender o que Deus tem para fazer na tua vida. Deus está nos chamando para essa dependência. Deus não está te chamando para esse tempo de dependência de Deus.
Deus quer fazer isso na sua vida.